Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não viu, não pôde assistir agora ao vivo a nossa live com a professora doutora Kátia Rubio, nós vamos estar com um vídeo depois no nosso IGTV e no YouTube, ok? Eu já vou desde já trazer a professora Kátia. Deixa eu convidá-la aqui. Eu vou perder tempo com essa conversa, temos muita coisa para conversar. Secretário Tijandro, seja bem-vindo. Professora Kátia, super bem-vindo, está me ouvindo? Olá, tudo na paz, e você? Tudo jóia, que alegria de poder conversar com a senhora. Temos muito assunto, o pessoal está entrando aí. Mensagens e mais mensagens, gente querendo saber até do livro, e nós vamos conversar sobre tudo isso aí. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou fazer a sua apresentação. Primeiro, falar da minha alegria de poder te receber aqui para conversar. Eu tenho feito lives com pessoas dentro das suas áreas, especialistas em suas áreas de atuação. E agora a gente tem um momento especial que é para falar do esporte olímpico brasileiro e não podia estar melhor representado. A professora Kátia Rubio, associada na Faculdade de Educação da USP, bacharel em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, em 1983, graduada em psicologia pela PUC São Paulo, em 1995, mestrado em educação física pela USP, em 1998. Não dá para fazer tudo, né? Doutorado em Educação Física pela USP em 2001 e tem ênfase em estudos olímpicos. E autora do livro Atletas Olímpicos Brasileiros, que eu fiz questão de fazer uma postagem com a sua foto lá, com aquela cara de felicidade lá com o livro. Temos muita coisa para conversar, mas primeiro eu gostaria que a senhora fizesse suas primeiras considerações. Estou muito alegre de poder dividir esse momento com você. Para mim é uma honra. Não sei se você viu a minha foto sua com o Rodolfo em 2008, no Congresso dos Países de Língua Portuguesa, lá em São Paulo, o professor Rodolfo Menda, pelo quem eu tenho uma amizade muito grande. Então, desde muito tempo, a minha admiração pelo seu trabalho. Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É interessante pensar que não fosse a pandemia, talvez a gente não estivesse aqui hoje, né? Como esses reveses que a gente pensa que estão aí para dificultar a vida da gente, se por um lado impedem algumas coisas, por outra facilita sobremaneira os encontros por essa via virtual que, embora a gente já fizesse uso dela, certamente a gente não faria com tanta frequência como a gente tem feito nesses últimos meses, né? É um prazer estar aqui com você. Bom, primeiro falar que você está numa paisagem linda aí, todo o meio ambiente, estou adorando. Eu fugi para as colinas. Quando o desastre se aproxima, o que você faz? Foge para as colinas, tá certo? Eu estou em Campos de Jordão. Foi bom você falar da pandemia, porque a pandemia, ela trouxe, na verdade, muita coisa. Acho que é um momento muito triste que a gente está vivendo. Cada vez mais a gente vê notícias tristes. E, de certa forma, ela expôs muita coisa. Uma delas, eu acho que foi a estrutura do esporte brasileiro, né? E eu acredito que, se por um lado a gente está tendo a felicidade de conviver com esse momento de muita tristeza, com muitas mortes que tem acontecido no Brasil, a gente está descobrindo outras. E realmente esse mundo virtual, ele agora já não é mais algo de futuro, já é uma realidade, né? E eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver novos trabalhos em função disso. Você já pensa em alguma coisa, de alguma obra, alguma coisa que você contextualiza esse momento? Na verdade, desde a primeira semana da pandemia,
Desde a nossa primeira semana, com as portas da universidade fechada, o grupo de estudos olímpicos tem trabalhado. Então, nós iniciamos ainda em março nosso trabalho virtual. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras pela manhã e nós já temos um livro pronto desse período de pandemia. Sim, porque nós dirigimos o nosso trabalho para essa linguagem, que é uma linguagem à distância. Todos nós estávamos bastante chateados com esse distanciamento físico, porque isso não é comum para nós, e nós temos alguns rituais no grupo de estudos olímpicos, não é? Nós temos nossas reuniões todas as quartas-feiras pela manhã, começam às 7 horas da manhã com um café da manhã. Então, cada um traz um prato, um chá, um suco, e nós temos o hábito das 7 até as 9 fazer esse encontro que é aquilo que nos humaniza, que é essa possibilidade de trocas, de saber um pouco de cada um, saber das famílias. E às 9 horas, então, nós iniciamos os nossos trabalhos acadêmicos. E agora, na pandemia, a gente não tem esse contato afetivo próximo, mas a gente tem um contato afetivo à distância. Então, uma coisa que nós percebemos rapidamente é que o tempo desse contato virtual, ele tem que ser menor, porque ele demanda muito mais esforço da gente. Mas nós adotamos como estratégia rever a metodologia da nossa pesquisa, que são as narrativas biográficas, e desde então, todos os mestrandos e doutorandos ativos do grupo, e aqueles que defenderam suas dissertações e teses nos últimos anos, tiveram a oportunidade de apresentar o método, a discussão metodológica, e como se dá a construção da pesquisa, que na verdade é uma pesquisa viva, que ela vai se renovando. E agora, após 18 semanas, nós temos já 18 capítulos concluídos. 18. E a gente pretende, então, agora, estar todo mundo trabalhando, elaborando o seu texto, e até o final desse ano, ou começo do ano que vem, então a gente tem um livro aí de reflexão sobre o método das narrativas biográficas. Sensacional, sensacional. Impressionante. Nossa, seu áudio melhorou demais. Ah, que bom. Eu tô te ouvindo agora. Eu botei o fone de ouvido, deve ser alguma interferência aqui. Não foi só o fone, eu acho que o microfone agora também está muito mais que bom, que bom. preciso. Que bom. Vamos lá. Deixa eu primeiro falar aqui que estamos sendo prestigiados pelo professor Tadeu Gasparetto, em São Petersburgo, na Rússia. A diretora da Confederação Brasileira de Esportes Visuais, professora Rosane Barros. A nossa nova doutora, professora Jaqueline Patatas, que terminou o doutorado em Bruxelas, na Bélgica. Professora Lígia Barreto. Professora Rosana falando que não perderia essa live. Sonic Basquetebol, Marcelo Can Oliveira, a professora Lígia Barreto, daqui a pouco eu falo de mais algum... Professor Kleber Ribeiro do Ceará está aqui também, Anjos da Psicanálise, tem uma turma boa aí. Professora Kátia, quando eu comentei sobre o nosso tema, depois eu parei para pensar, falei, gente, tem muito assunto. Passado, presente e futuro do esporte olímpico brasileiro. Eu acho que a conversa não poderia ser com a melhor pessoa, isso já deixei explícito. Você recentemente escreveu um livro sobre os atletas olímpicos brasileiros, sobre todos os atletas olímpicos brasileiros. Deve ter sido, primeiro, uma sensação muito gratificante de poder construir essa obra para o esporte brasileiro. Além disso, o que mais que você poderia comentar com a... Eu posso te chamar de você, né? O que mais você poderia falar para a gente? O que você descobriu? Quais foram assim, alguns pontos relevantes desse momento, dessa obra?
Veja, foram 20 anos de pesquisa, né? Então, eu persigo esse tema desde o meu doutorado, e quando a pesquisa começou, eu jamais poderia imaginar que ela teria esse tamanho e essa importância, essa relevância para o esporte brasileiro. Porque ela teve diferentes etapas, né? Então, eu faço meu doutorado sobre o tema do atleta e o mito do herói, né? A constituição da identidade do atleta a partir dessa referência heróica. E ali, naquele momento, eu pude perceber como a figura do atleta olímpico, ela é determinante para as novas gerações, né? Então, sejam as crianças, sejam esses atletas nas categorias de base, naquele momento de definição sobre o que se quer ser quando crescer, não é? Então, imediatamente após o meu doutorado, eu parto em busca, então, dos atletas olímpicos. E óbvio que quando a gente não conhece muito a fundo essa história, a primeira referência que a gente tem do atleta olímpico são aqueles que subiram ao pódio, né, que são os atletas medalhistas. E foi aí que eu fui, então, em busca dos medalhistas. Naquela época eram aproximadamente 70, isso foi em 2002, 2003. Em 2004 eu lancei o livro Os Heróis Olímpicos Brasileiros, que foi a geração de medalhistas até os Jogos de Sydney. E uma coisa que chama atenção ao final desse processo da pesquisa é a ausência das mulheres. Não é? Na verdade, o que chama atenção é que as primeiras mulheres medalhistas brasileiras aparecerão na história só em 1996, com a medalha da Jaque e da Sandra, da Mônica e da Adriana, do futebol feminino. Não, futebol feminino não, desculpa, do basquete feminino e do vôlei feminino. E aquilo me chama atenção porque um outro dado histórico é que a Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a participar de Jogos Olímpicos em 1932. Los Angeles. E é muito interessante a gente pensar que quem é pesquisador nunca vai parar de trabalhar, porque o final de uma pesquisa normalmente apresenta o início da próxima. Então, quando eu termino esse momento da pesquisa com os medalhistas, surge essa questão no horizonte, assim, quem são, o que rola entre as mulheres olímpicas brasileiras? E aí, então, eu tive um novo fomento e nós fomos em busca delas. E eu tinha como ideia que eu fosse ouvir muitas histórias de preconceito, de discriminação, de apagamento, de invisibilidade. E, para minha surpresa, isso não aconteceu. Havia, assim, um discurso organizado, veja, isso lá no começo dos anos 2000, né? Que era comum aparecer entre as mulheres negras um preconceito e a discriminação racial, mas não a questão de gênero. E as poucas atletas que trazem essa questão da discriminação de gênero são as mulheres da luta, principalmente do judô, e algumas meninas do futebol. Mas isso não representava nem 10% do nosso universo de pesquisa. Aí é que a gente também vai vendo como o método da pesquisa amadurece, porque na nossa pesquisa a gente não trabalha com hipótese, né? A gente não trabalha com nenhuma questão a priori. E aí as próprias mulheres foram trazendo para nós a resposta, né? Isso tem uma relação direta com o movimento de mulheres no Brasil, com a construção do feminismo no Brasil, e uma dificuldade das mulheres em lidar com essa questão da luta. Fato esse que vai sofrer uma transformação radical na última década, né? Quando as mulheres vêm efetivamente para a luta
com uma bandeira do feminismo, um feminismo muito diferente do feminismo do século XX, e isso impacta, inegavelmente, as mulheres olímpicas. E uma questão que se apresenta nesse momento da conversa com as mulheres é a derrota. Porque lá com os medalhistas, a derrota não era uma questão central, porque todas as histórias tinham um final feliz, né? Bem ou mal, eles tinham chegado ao pódio, conquistado as suas medalhas, e isso reforça essa imagem heróica do atleta. Com as mulheres, não. Com as mulheres, a gente tem muito mais histórias de derrota do que de vitória. E isso transforma o nosso olhar. Isso transforma o nosso olhar. E aí, então, a gente vai para um terceiro momento da pesquisa, que é assim, ok, agora é hora da gente buscar todos os atletas olímpicos. Foi muito ousado, foi muito ousado. Eu diria que foi uma loucura. Foi. Não, eu diria uma ousadia muito grande, um sonho muito grande. E só quem é muito ousado, tem um pouco de loucura também, sim. Eu já fiz algumas coisas que eu me considero louco também, mas essa foi de uma ousadia tão linda, tão bacana. Quando eu fiquei sabendo do lançamento do livro, eu fiquei impressionado. Impressionado. A grande dificuldade desse terceiro momento da pesquisa era lidar com a ausência de documentos críveis, não é? Porque nós tínhamos algumas coisas do Comitê Olímpico do Brasil, na época Comitê Olímpico Brasileiro, nós tínhamos o site chamado Sports Reference, que era de Los Angeles, que esse material todo agora foi incorporado pelo COI. E já de cara, nós começamos a lidar com erros fundamentais nos documentos. Então, algumas publicações já do COB mostravam nomes de atletas olímpicos que nunca foram aos Jogos, que nunca tinham chegado perto dos Jogos. Nós descobrimos atletas que foram e cujos nomes não estão nos anais da história. Pelo Sports References, a gente tinha notícia de atletas vivos que eram documentados como falecidos. Então, restava a nós fazer como se fosse uma grande varredura do esporte, e isso só dava para acontecer pela narração dos próprios atletas. Então, à medida que nós íamos encontrando os atletas, nós fomos construindo um grande networking, o que hoje nos permite ter uma base de dados única, né? Essa base não existe no COB, não existe em lugar nenhum. E exigiu de nós, no momento em que a tecnologia ainda não era tão tecnológica como é agora, e era um trabalho braçal, era um trabalho bruto, que nos levava a esgotar todos os recursos disponíveis para chegar nos atletas. Então, para você ter uma ideia, nós ainda temos listas telefônicas e nós buscávamos atletas pelas listas telefônicas, que não eram digitais, eram as listas telefônicas impressas, né? E em busca de um contato valia tudo. Valia suborno de empregada doméstica, valia chantagem com pai e mãe. Enfim, a gente tem histórias maravilhosas de aproximação com esses atletas. Hoje, felizmente, a gente não precisa mais disso, porque a pesquisa ela fala por si mesma, então a gente tem, inclusive, uma busca por nós dos atletas, não é? Mas lá atrás a gente pegava um telefone, ligava e caía no tio, porque a gente pegava pelo sobrenome, né? Então, olha, boa tarde, aqui é a professora Kátia Rubio, da Universidade de São Paulo, né? E nós estamos aqui fazendo uma pesquisa sobre os atletas brasileiros, coisa e tal. Então, assim, quem é que garante que essa pessoa que fala é mesmo a professora Kátia Rubio, né? Que história é essa de estudar a vida de atleta? Enfim, isso tudo antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ainda.
né? Então, ninguém estava falando de Jogos Olímpicos, ninguém falava da importância do atleta, enfim. Esse Então, foi uma projeto grande começou aventura. quando? Então, começa em 1999 com o meu doutorado, que, na verdade, o Grupo de Estudos Olímpicos ele foi fundado em 2001, imediatamente após o meu doutorado. Doutorado, isso. Então, para mim, o marco da pesquisa é 2001, que o ano que vem nós vamos fazer 20 anos, né? E vamos fazer uma grande... Vai ser um ano de intensas homenagens, né? Estou A imaginando, tudo já isso. imaginando isso. Então foi isso, né? A gente percorreu o Brasil inteiro atrás dos atletas. Toda vez que eu saía para fora do Brasil, para algum congresso, algum evento, eu ia em busca de atletas que estivessem por perto. Para você ter uma ideia, para eu conseguir chegar no Rodrigo Pessoa, foram 8 anos de espera. Que isso? Entre assim, os primeiros contatos, até conseguir chegar nele. Eu tinha ido a um congresso na Alemanha, e um professor querido da Bélgica, o professor Roland Hansen, que era diretor do Museu Olímpico lá da Bélgica, me convidou para ficar na casa dele. Ele falou, eu sei que você está aí na Alemanha, vem passar uns dias aqui com a gente. Eu falei, olha, tá bom, tá topado. Mas eu quero te pedir um favor, eu só vou para tua casa se você me ajudar a achar um atleta brasileiro que está aí na Bélgica, né? Aí ele falou, quem que é? Eu falei, Rodrigo Pessoa. Ele falou, e ele está onde? Eu falei, ele está entre a fronteira da Holanda e da França, ou seja, a Bélgica inteira, né? Então, assim, você me ajuda a achar o bicho que eu fico aí com você. E foi ele quem conseguiu falar com o Nelson Pessoa, né? Ele ligou no Aras do NECO, se apresentou, falou de mim para ele. Então, assim, olha que coisa louca. Quem consegue o contato não é... A assessoria de imprensa impediu todos os nossos movimentos. Não é? Que coisa Quem vai louca. conseguir... Tem histórias assim, que a gente fica dias contando o making-off dessa pesquisa. Isso merece uma E outra aí, live, né? Isso merece uma outra live, porque isso deve ser sensacional. Só para matar minha curiosidade, você fez todas as entrevistas? Não. Você como é que isso foi trabalhado, assim, isso foi dividido? Isso era a tarefa do Grupo de Estudos Olímpicos como um todo. Sim. Então, para o ano que vem, na nossa festa de 20 anos, eu espero juntar todas as gerações do GEL. Porque estudantes de iniciação científica, mestrados, doutorados, muita gente passou por essa pesquisa. E eu costumo dizer que os estudantes são para nós, professores, como a água de um rio, né? Nós, professores, somos as margens desse rio que dão o limite, que dão a referência para esses estudantes todos que passam pela nossa vida. E essa pesquisa é uma prova assim, de como muitos deles deixam marcas no grupo, porque vários alunos meus fizeram muitas entrevistas, não é? E é interessante porque a estratégia dessa entrevista exigia uma longa preparação, um longo treinamento. Por isso que eu perguntei, porque até definir uma linha de raciocínio, coordenar o pensamento sobre a forma de buscar as informações dos atletas deve ter sido muito intensa mesmo, essa preparação. Porque a gente não chama de entrevista, né? A gente chama isso de um diálogo, porque esse diálogo ele era suscitado por um convite, que é assim, por favor, me conta a tua história. Então, não existe um roteiro, né? No nosso método não existe o roteiro. Existe interação, existe uma disposição para o diálogo
que é muito próximo de um modelo clínico de psicologia, que é essa disposição da escuta. Então, eu não estou atrás de uma informação. Não, eu estou atrás da alma dessa pessoa. Não é? E para você capturar a alma de alguém, tem que haver uma relação ali de confiança, de doação, que exige toda uma preparação para se chegar a isso. E não raro nós chegávamos ao final dessa entrevista, né, dessa convivência, com o atleta tá afirmando que ele não havia pensado naquilo, que ele falou para a gente coisas que ele nunca tinha falado antes. Muitas informações nos foram dadas em off, ou depois de desligada a câmera, ou após um pedido deliberado para que a câmera fosse desligada para que se pudesse falar sobre aquilo. Então, nós somos assim, meio como a caixa preta do esporte olímpico brasileiro. Estou pensando nisso, fazendo uma relação da profundidade desse conteúdo, desse material. Sim, sim. Muito rico. E se a gente pensa que o atleta sempre foi aquele ponto fraco da corda, né, que é onde sempre estoura, no momento de tensão é ali que a corda estoura. Muitas histórias foram gravadas para depois da fase produtiva do atleta. Então, muitas coisas relacionadas com corrupção, com assédio, a gente está sabendo já de muito tempo. Mas o atleta não se sente confortável em denunciar isso ao longo da sua fase produtiva, porque ele sofre medo de retaliação. Ele sabe que ele vai, que ele está fadado ao esquecimento caso ele enfrente o sistema como deveria ser. Impressionante. E imagino que depois da publicação desse livro, você passa a se tornar para essas pessoas algo, uma referência, né? Você teve retorno sobre isso? Porque você resgatou dessas pessoas sensações que a própria psicologia do esporte, a própria psicologia, né? Muita alegria, muita angústia, você conseguiu extrair dessas pessoas muita coisa, e essa pessoa, certamente, ela não é a mesma depois dessa publicação, né? Dela ver, inclusive, aquilo ali, tudo publicado, dela poder tirar de dentro para fora algo que estava lá há muitos anos preso. É interessante pensar que grande parte desses atletas já foi literalmente sujeito de pesquisa de muitos pesquisadores. Deles foi extraído suor, sangue, célula, habilidade motora, e quase nunca lhes é devolvido qualquer resultado. Então, no caso da nossa pesquisa, quando eu fiz o acordo com a editora do SESI para a publicação do livro, eu pedi que constasse de contrato que fosse enviado um exemplar do livro para cada atleta. Sensacional. Isso por si só já fez toda a diferença, não é? Porque ali... se sentiram abraçados. Eles se sentem gente. Eles deixam de ser uma célula, uma gota de sangue, ou um suor, ou um gesto motor, para ser alguém com identidade. Isso já por si só já é um diferencial. Não é? E veja, isso não nos é dado por um termo de consentimento livre esclarecido, nem por um número no CONEP. Isso se dá por uma postura nossa como pesquisadores. Sim. E, consequentemente... diferença. Consequentemente, os atletas, eles passam a se sentir prestigiados, reconhecidos, respeitados.
E a recíproca é verdadeira. Lógico, Então, imagino. é muito interessante saber que hoje a gente volta aos atletas, porque vários dos meus orientandos de mestrado e doutorado fazem um recorte muito específico da pesquisona para fazer a sua própria pesquisa. E muitas vezes é preciso retornar a esses atletas em busca de dados específicos. Aí a Professora Cássia deu uma travadinha, vamos ver se a gente... Acho que agora voltou, deu uma travadinha. Agora voltou. Não, tocou o telefone aqui, eu não sei quem está me ligando, mas não tinha que ligar agora. Que fizesse isso mais tarde. Sempre assim. Aqui eu vejo um monte de faixinha aparecendo aqui de aviso. Então é isso, né? Então eu acho que a gente deixa a porta aberta, e não é uma porta aberta burocrática, é uma porta aberta de afeto, inclusive. Porque... o Leonardo, o professor Leonardo da Pris está falando que cria o pertencimento, né? A questão de pertencimento mesmo. E é muito interessante, porque principalmente os atletas mais velhos, da década de 60, de 70, às vezes nós fazíamos contato e o atleta perguntava assim, mas como é que você me achou? O que você está fazendo aqui? Né? E eu disse, você faz parte da história, querendo ou não, você faz parte da história. Não é? Mas ninguém mais se lembra de mim. Eu falei, não. A professora Josária falou isso, não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas é isso. Para nós, todos, olha, é tão curioso esse esquecimento que nós tivemos 2 casos de atletas já falecidos que nós tivemos a oportunidade de encontrar os netos. E os netos não sabiam que os seus avós haviam sido olímpicos. Que coisa louca! Isso, claro, que pelas mazelas da vida, né? Questões de ordem familiar, etc. Mas é tão poderoso esse mecanismo de esquecimento que você apaga, né? Uma trajetória constituída de muitos feitos notáveis. Então, parte da nossa tarefa é fazer com que todas essas pessoas que dedicaram a sua vida a uma tarefa tão singular, que é chegar a ser atleta olímpico, que agora a gente não para mais. Bom, aqui uma pergunta. Deixa eu acusar aqui a presença, secretário de Esporte do Ceará, professor Dejandro, Sérgio Melo, SCM, árbitro Alfredo Neto, professora Josária Ferraz, natação EAD, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Chierote Pri, Gil Trainer, meu amigo Vitor Lupe, parabenizando a senhora pela sensibilidade e falando que definitivamente os atletas foram tratados como sujeitos e não apenas sujeitos de pesquisa. É verdade. Eu diria que eles foram tratados como pessoas. Como pessoas, cidadãos, né? Nós temos alguns livros que tratam sobre isso, mas 3 livros em específico, né? Um livro chamado Preservação da Memória, a questão da memória como um fato social, em que eu faço essa distinção entre indivíduo, sujeito e pessoa. E penso que a metodologia das narrativas biográficas efetivamente coloca aquela figura que dialoga conosco na condição de pessoa. Nem sujeito ele é. Né? Ele também não é indivíduo só, porque toda a sua trajetória individual é marcada por uma construção coletiva, que é o esporte. O esporte, ele é um fenômeno social. E o atleta só se forma
nessa identidade de atleta a partir do reconhecimento desse fenômeno social. Num outro livro nosso, Narrativas Biográficas, da busca à construção de um método, nós também apontamos toda a trajetória da construção do método da pesquisa, do quanto nós, pesquisadores em ciências humanas, precisamos nos flexibilizar diante dos limites impostos pelo objeto que a gente persegue. Então, nós começamos a pesquisa lá no começo dos anos 2000, fazendo todas as entrevistas face a face. Chegou um momento que nós percebemos que a distância seria impedimento para nós acessarmos, por exemplo, os atletas que moram fora do Brasil. E nós começamos a fazer entrevistas online, acho que no começo dos anos 2010, que nós filmávamos a tela, a gente fazia a chamada por Skype, e nós filmávamos a tela do computador durante a interação por Skype. Quer dizer, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, a gente já estava fazendo anos atrás. Eu ia te perguntar, aproveitando isso que você acabou de falar, existe uma diferença de narrativa entre os atletas muito antigos? Como é que eles viram eles envolvidos? Porque para eles até o Skype deveria ser uma alta tecnologia, né? Houve uma diferença de narrativa, de representação entre as gerações? Como é que você sentiu alguma diferença nas respostas? Sim, existe uma diferença básica entre o atleta que já fez a transição de carreira e o atleta que ainda está na ativa. O atleta já aposentado, ele tem uma referência do passado com distanciamento. Então, ele é capaz de fazer uma análise em profundidade daquilo que foi. Ele é capaz de, por exemplo, avaliar cenas e situações que interferiram diretamente na sua vida. E ele não é preparado para representar um papel diante de mim. O atleta em carreira, ele tem media training. Ele é instruído sobre o que falar e o que não falar. Ele, às vezes, fala sobre si na terceira pessoa, né? Então, há coisas muito, muito curiosas. E os atletas mais jovens e os atletas mais velhos. Então, nós estamos, nesse momento, ainda em busca dos atletas que foram em 2016. Mas a gente já sabe que atletas muito jovens e no auge da carreira, não é o momento de falar com eles. Inclusive porque os dados objetivos a gente encontra hoje em qualquer site. Nas próprias redes sociais, se bobear, né? Mas aquilo que efetivamente nos interessa, que é a alma deles, talvez eles ainda não estejam preparados para abrir as portas que nos dão acesso a esse tipo de informação. Sensacional, professora. A Psica, deixa eu ver aqui, deve ser Psicaiane Zanini. Kátia, minha inspiração para a minha monografia sobre o Kelly Slater. Olha só o poder. Uau, que legal! Bom, antes de tudo que você falou, porque a gente pode olhar, depois desse seu depoimento, a forma como o atleta brasileiro foi esquecido ao longo dos anos, né? Caiane Zanini, isso, obrigado, querida. A gente vê que o esporte brasileiro ainda não tem uma organização que propícia para se aproximar das grandes potências. Como é que você enxerga essa estrutura que faz com que os atletas se sintam esquecidos, né? E como que a gente poderia contextualizar isso olhando para frente? Nós estamos falando aqui de passado, presente e futuro. Essa obra sua representa muito para a gente resgatar o que foi o esporte brasileiro, mas a gente ainda consegue pensar nessa projeção para o futuro.
Como é que você enxerga isso? Você consegue já verificar algumas coisas? Eu acho que primeiro que a gente tem que fazer é situar o que a gente está chamando de futuro. Eu penso que a gente precisa pensar num futuro de curto, médio e longo prazo. Né? Eu acho que o futuro de curto prazo, eu gostaria que a gente pulasse, né? Porque ele é sombrio. Sim, até porque está muito sombrio. Está muito sombrio. E veja, ele é um futuro sombrio que a gente já anunciava em 2016. Porque a gente dizia que não havia plano para o esporte brasileiro pós-Jogos Olímpicos. Era como se os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro fossem aquela meta a ser alcançada e que, se derrubando o peão, o jogo acabasse. E a gente falou isso de diferentes formas, não é? Que era fundamental que houvesse uma construção, que houvesse um projeto de continuidade que não se esgotaria com a competição. Isso vem muito, é muito próprio do nosso discurso, porque a gente diz que os Jogos Olímpicos são muito mais do que competição. Muito mais. Esporte para nós não é só competição. A competição é uma das facetas do esporte. Nós que trabalhamos com educação olímpica, nós que trabalhamos com a perspectiva cultural do esporte, a gente entende que havia a necessidade de um projeto cultural em relação a isso que nunca foi feito. Esse livro mesmo, esse livro era para ser uma obra do COB, né? Esse livro era para ser um projeto acompanhado de vídeos, era para ser acompanhado de um projeto que chegaria às escolas, e a gente tinha isso tudo pronto e nada foi viabilizado. Documentário sobre isso, fantástico, uma estrutura no entorno, isso deveria ser institucionalizado pelo COB. Nós temos esse projeto pronto, né? Ele não foi feito em 2016, mas um dia ele será, porque a gente não desistiu dele, né? Mas porque nós temos essa ideia de que não existe a construção de uma identidade do esporte se você não prestigiar a razão de ser do esporte, que é o atleta. O esporte não é nada sem o atleta. Não adianta a gente ficar falando de gestão, de infraestrutura, de legado material, se não houver um atleta que realize o gesto esportivo dentro dessas instalações. Não é? O que é um estádio sem atleta? É nada, e a pandemia está mostrando isso. Tá. Que momento! Que momento! Sim. O que é a discussão sobre política pública de esporte se você não tem o sujeito que inspire gerações a praticarem, que é o atleta? E o atleta sempre, volto a repetir, já acho que é a terceira vez que eu falo isso, né? Mas o atleta dentro do sistema, ele é ainda a ponta frágil da corda. Então, mesmo com a Agenda 20+20, reforçando a importância do atleta, mesmo ações comerciais, colocando essa figura no centro, não é simplesmente como um objeto ou como um produto. O atleta tem que ser valorizado na sua humanidade, porque é isso que inspira. É isso que inspira. Não é a medalha que ele ganha, mas é tudo aquilo que ele faz para chegar até a medalha. E eu espero que ainda se consiga olhar para isso com a importância que essa questão tem. O Vitor Lupe está falando aqui que o esporte, como reflexo da sociedade brasileira, carece de política pública de Estado e as confederações seguem o mesmo modelo. O planejamento é sempre com um projeto de governo, mandato de federações. Não temos plano de Estado. E ele fala que tem a impressão que o nosso planejamento a longo prazo não é mais longo que um ciclo olímpico. E a Josária concorda e o Leonardo Aprígio fala que formar atletas ou formar cidadãos. Isso faz toda a diferença, né? Veja, eu acho que
essa questão de formar atleta, formar cidadão, nenhum grande atleta, ele é um grande atleta se ele não for um cidadão. Já começa por aí, é verdade. Não é? Então, essa dicotomia, ela foi construída no momento em que interessava se colocar o atleta como essa peça sob a tutela de dirigentes que querem usar essa imagem e manipular essa imagem a favor da sua própria política ou dos seus próprios interesses. Né? Então, acho que ainda some-se a isso uma compreensão enviesada do fenômeno esportivo como oposto à educação física, né? que reforçou esse duelo entre ser ou não ser, ter ou não ter, esporte e educação física na escola. Esquece. Isso é uma discussão datada, que hoje não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu concordo. Essa coisa dos atletas olímpicos, para fins de curiosidade, teve muitos assim que eram politizados, eles falaram da gestão do esporte brasileiro durante a entrevista. Você teria isso na cabeça, assim, se tem um percentual de atletas que, por exemplo, eu imagino que uma entrevista com a Jaqueline do vôlei é diferente de um outro perfil de atleta, porque ela sempre assumia liderança, assumia responsabilidades, ela brigava. Tem muito esse perfil de atleta dentro desse universo que você entrevistou? Se você quiser, fica aqui a dica, né? Dá uma olhada na tese de doutorado do Denis Rosina. Rosina, que foi sobre os Jogos Olímpicos do México de 1968. Né? Porque o Denis começa a tese dele querendo investigar qual era a participação de atletas na questão política. E os Jogos 68 eram emblemáticos, né? Então eram uma edição olímpica com um mundo de ponta cabeça, Primavera de Praga, estudantes nas ruas da França, a grande manifestação que acontece no México 10 dias antes de começarem os Jogos, a morte de mais de 100 pessoas numa manifestação que até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram ali. E a gente imaginava, assim, né, o que faz o atleta ser uma pessoa ou não engajada, o que esses atletas de 68 pensavam sobre o momento político. E o atleta está preocupado em treinar. Então, um cara que faz 8, 10 horas de treino por dia, de manhã e à tarde, se muito, naquela época, ele passava os olhos no jornal da noite, na televisão. E vários atletas falaram isso. Hoje, pessoas esclarecidas, ilustradas, mas eles se referem a si mesmos. Na época de atleta, eles assim, a única coisa que eu conseguia naquele momento era treinar, eu não tinha tempo para cuidar de outras coisas, quiçá pensar em envolver em movimento político, em fazer movimento estudantil ou qualquer... Não, era impossível. Era impossível, não é? Enfim, agora é claro que o sistema se apodera dessa impossibilidade de organização política do atleta para também submetê-lo a todas as mazelas das organizações, das instituições que dominam o esporte, para também submeter o atleta a qualquer tipo de contrato que o faça calar. E o preço disso é muito elevado. É verdade, eu concordo. É muito alto. O Leonardo Aprigi falando, e se eu não subir no pódio? E no fundo não queria. Quem queria que fosse atleta
são sonhos de universos em que nem sou estrelinha cadente. E, no fundo, eu só queria desafiar, encarar o tédio. Sobre ser flor, professora Kátia, alguns pesquisadores batem muito na tecla sobre o investimento do esporte apenas no alto rendimento. Qual a sua opinião sobre essa questão? Sobre ser flor é a professora Rosana Barros, que é diretora da Confederação Brasileira de Esportes Visuais. Uhum. Veja, eu entendo que alguém tinha falado de política, das políticas públicas para o esporte, que o esporte precisa de uma política de Estado, não de governo. Isso é uma coisa que eu já falo também há bastante tempo. Né? Enquanto nós tivermos políticas de gestão, políticas de governo, e os governos mudam, né? E de repente o esporte deixa de ser um ministério para ser uma sala no fundo de um corredor, como secretaria de um ministério que não nem nunca soube o que era esporte, fica muito difícil ter continuidade, fica muito difícil ter um projeto olímpico, por exemplo. Quem é da área de esporte sabe que um atleta olímpico não se faz com menos de 8.000 horas de treinamento. Então, por isso eu engato aqui na política de alto rendimento. São coisas diferentes, não é? O esporte olímpico, ele precisa de uma estratégia própria, de longo prazo, para poder chegar a ter sucesso, né? E veja, eu não falo nem em termos de potência olímpica. A questão não é ser uma potência olímpica. A questão é, queremos participar dessa festa? Sim, se queremos, a gente não pode ir com qualquer roupa, com qualquer sapato, né? Quando você vai a uma festa de gala, ou você se produz para estar de acordo com a festa, ou você vai passar vergonha, ou você não vai. Então, o que você quer? Você quer fazer de conta que tem uma estratégia política de alto rendimento e você só vai para engrossar a festa dos outros? Isso é jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora. Fazer de conta que se tem um projeto e aí, assim, aí vai o primo, o amigo, né? Como muitas vezes isso aconteceu. Agora, se quer participar dessa festa com o vestido adequado, com o sapato adequado, com a maquiagem adequada, isso demanda tempo, demanda esforço, não é? E isso não está desvinculado de uma outra estratégia que envolve toda a formação. E, por favor, não venham me dizer assim, porque o ideal é o modelo americano. Bobagem. O modelo americano é bom para os americanos. O que a gente precisa no Brasil é pensar num modelo adequado para o Brasil. Que isso sim falta. Então não adianta ficar pensando no modelo no modelo alemão, no modelo soviético, no modelo americano, no modelo cubano. Tudo isso funciona bem nos países onde isso foi desenvolvido, porque foi desenvolvido especificamente para a realidade daquele país. Nosso desafio é exatamente esse, colocar o esporte brasileiro dentro das características do nosso país. Agora eu pergunto, quem é que conhece o esporte brasileiro? Boa pergunta. Boa pergunta. Professora Kátia, isso aqui é muito mais do que uma conversa, a senhora é uma fonte de emoção. Eu estou engasgado. Olha aqui, vamos acusar aqui a presença do nosso atleta olímpico, Ronaldo da Costa. Eu ia falar. É isso. Que alegria, Ronaldo, seja super bem-vindo. Ele é o recordista da Maratona de Berlim, não é? Grande, querido, prazer te ver aqui. De atleta, que jamais vamos deixar que esqueçam ele. Até porque eu sou de Juiz de Fora, viu, Ronaldo? Não tem como esquecer dele, né? Nem quem quiser. Isso aí, Ronaldo. Professora Kátia, faltam 5 minutos.
o Instagram tem dessas coisas. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem. Eu estou emocionado e te agradeço de coração pelo carinho de aceitar o convite. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão emocionadas. Então, eu queria que a senhora deixasse uma palavra final, uma mensagem, né, para a gente. Então, o Leandro está aqui dizendo que o Rogério Sampaio estava ontem na TV falando sobre a questão do COB. Veja, eu acho que COB é COB. COB não é uma entidade governamental, não é uma entidade para traçar política. A função do COB é levar atletas para os Jogos Olímpicos. Existe uma função que pertence ao Estado, que deve ser cumprida pelo Estado, e que não é nem da iniciativa privada, nem do COB, nem de qualquer outro. Então, eu espero que ainda os dirigentes brasileiros, os políticos brasileiros, entendam de uma vez por todas que o esporte ele precisa fazer parte das grandes estratégias do Estado. Porque eu não entendo o esporte como ferramenta, o esporte é um fenômeno em si. E ele precisa ser tratado como um fenômeno em si. Porque enquanto se disser que o esporte é uma ferramenta de socialização, que é uma ferramenta de educação, o esporte vai estar sempre subordinado a outras questões ditas maiores do que si mesmo. O atleta, como esse sujeito que é a manifestação humana do fenômeno esportivo, ele tem um lugar fundamental na organização desse sistema. Ele pode participar ativamente dessa proposta, e ele não só pode, como ele deve participar dessa proposta. Professora Kátia, obrigado de coração. Não vamos parar por aqui. Nós não podemos parar por aqui. Quero te dizer que a senhora é realmente uma fonte de inspiração e quem sabe podemos pensar em projetos futuros. Eu sei que você tem seus planos, mas com esse mundo dinâmico as coisas também podem, né, tomar novos rumos. A professora Rosana está falando que o esporte é um elemento em si, concordo. Obrigado de coração. Esse livro, Atletas Olímpicos Brasileiros, me pediram para te perguntar se está à venda, senão eu vou ouvir demais. Não, é só procurar no site da editora SESI SP. Ok. Ele está à venda e é o pedido direto na editora. Ok. Se eu não pergunto isso, eu ia ouvir muito. Obrigado. Mas tem outras publicações nossas que podem ser acessadas pelo site ResearchGate. Grande parte das nossas obras estão abertas para consulta pública. A gente tem uma preocupação muito grande de acesso às nossas publicações. Então, nós temos buscado fazer livros de imediatamente colocá-los para pesquisa e para consulta. Ótimo. Gente, quem esteve aí, professora Josária, Movimento e Ciências Psi, Orminda Almeida, da administração, Ronaldo, querido, muito obrigado. Vitor, obrigado pelas considerações. Gente, eu só tenho a agradecer. Professora Kátia, essa vai ficar marcada. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá, obrigado, querida. Tudo de bom, viu? Até a próxima. E lindo esse lugar, parabéns. Obrigada.